vai encantar aqui nos Estados Unidos. Que capacidade de influência você atribui aos grupos bolsonaristas no Brasil em relação às sanções americanas? Bom, a gente precisa entender primeiro uma coisa: o secretário de Estado, Marco Rubio, ele é senador pelo estado da Flórida, né? Existe um representante chamado Corey Mills, que é representante na Flórida também, que foi o responsável por trazer o Alexandre de Moraes. Então nós temos aí um grupo de políticos ligados à política específica do estado da Flórida, que é um estado com forte presença de brasileiros, que é onde está o Eduardo Bolsonaro, que é para onde foi o Jair Bolsonaro. Os brasileiros gostam muito, né, do clima da Flórida, está perto da Disney, da língua, né, de ter uma comunidade brasileira ali muito forte. Então tem uma presença bastante significativa de brasileiros lá, que permite, por conta dessa configuração específica de poder, né, você tem aí o mais alto diplomata dos Estados Unidos, que foi senador pelo estado da Flórida e, portanto, tem essas conexões muito próximas, que isso dê um poder maior a esses grupos que lá estão presentes, né? Agora, por outro lado, a gente também precisa entender que, primeiro, que a questão se o Alexandre de Moraes receber algum tipo de sanção é apenas um dano colateral, né? Como a gente veio aqui explorando na primeira parte do programa, há outras séries de motivações muito mais profundas para esse tipo de ação do governo Trump, que não tem a ver necessariamente com o Brasil, mas essa conexão com a Flórida permite com que o Brasil seja envolvido. Agora, eu acredito, acho que é importante a gente dizer, né? É claro que, assim, se fosse para falar do ponto de vista diplomático, talvez coubesse ao Brasil, no caso disso acontecer, não criar muito caso com relação a isso. Mas a gente não pode, William, deixar de sublinhar, e talvez estejamos aqui nos acostumando com o novo normal de crises diplomáticas e da administração Trump, de sublinhar a gravidade institucional que seria uma questão primeiramente inédita, né, de um visto, esse tipo de sanção a uma autoridade como o Alexandre de Moraes, né? Ministro da Suprema Corte, o que o Alexandre de Moraes simboliza e o que simboliza em termos da Suprema Corte do Brasil. Isto seria, sim, uma questão institucional gravíssima, histórica na relação entre Brasil e Estados Unidos, que ensejaria aí algum tipo de reação do Brasil. Claro que o Brasil, como o embaixador colocou muito bem, teria que calibrar de forma inteligente essa resposta, mas não podemos esquecer ou negligenciar o fato de que, caso isso venha a acontecer, é sim uma medida de caráter bastante grave na relação entre Brasil e Estados Unidos. Veja só, a gente está diante de fatos que estão se desenvolvendo. O Lorival já passou para você, só queria imediatamente a questão política brasileira. Nessa questão específica da abertura do inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, que está lá, de voz própria, dizendo o seguinte: eu estou aqui para fazer com que o governo dos Estados Unidos mexa no Brasil, mexa com o STF, mexa com esse ministro e tudo mais. Agora, antes do executivo fazer qualquer coisa, a sensação que se tem, e das conversas que a gente ouve em Brasília, Caio, não sei se você ouviu as mesmas que eu ouvi, é que há uma reação imediata que vem do Supremo, é encampada pelo Procurador-Geral da República. E aí estamos diante de um fato consumado, que é esse que o Rubens está citando. O Executivo assume a defesa do Judiciário. Sim. Bom, William, eu separaria, neste caso específico, na verdade, o que o Executivo deve vir a fazer, que não fez ainda, é assumir uma defesa de soberania brasileira. Você tem uma punição de um governo estrangeiro contra um ministro da Suprema Corte do Brasil, sem estar no mérito da questão, né? Acho que, nesse caso, ele não se insere tanto todos os outros casos que a gente vem tratando e relatando aqui, da aliança política Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto, que ela existe. Existe desde que o Lula tomou posse. Bobear existe desde que antes que o Lula tomou posse. Existe, sim, uma aliança. E o debate sobre regulação das redes sociais... Uma figura central disso é a relação Lula-Moraes. Sim, exatamente. E chama atenção que, neste exato instante, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal querendo pôr de volta ali e acelerar o julgamento das Big Techs que eles perderam. As Big Techs que são centrais nesse debate todo, eles querendo retomar esse julgamento ali no Supremo Tribunal Federal. Agora, eu penso que uma coisa é você defender institucionalmente uma alta autoridade do país que foi sancionado por outro país. Outra coisa
é todo o processo político quase conjunto, quase siamês do Palácio do Planalto com o Supremo Tribunal Federal em diversos assuntos da República Brasileira, desde costumes até fiscais, né? Porque o Supremo Tribunal Federal ajuda o governo Lula a fechar as contas, por exemplo. Lourival. Eu tô pegando aqui a lista de países cujas autoridades foram alvo da lei Magnitsky ao longo da história dessa lei. Rússia, obviamente, China, Mianmar, Arábia Saudita, Nicarágua, Uganda, Paraguai por causa de corrupção, Hungria, corrupção também, Bangladesh, direitos humanos, Guatemala, Camboja, Hong Kong, direitos humanos. Você vê que não tem nenhuma democracia, né, nessa lista. Então, eu acho que existe um aspecto aí, sabe, que fica um pouco complicado para o governo brasileiro não se pronunciar, embora eu entenda todo o aspecto pragmático disso, que é dizer que o Brasil é um Estado de Direito, democrático de direito, né? Está sendo aplicada uma lei que é para os países onde os direitos humanos não são respeitados, ou a governança, né, no caso de corrupção. Mas aí o que você defenderia é que já tivesse se posicionado? Não, ou não, esperando... Não, eu não estou defendendo, eu estou só analisando as implicações da adoção dessa lei contra o Brasil. Estaremos bem acompanhados se for aplicada contra a União Europeia e o Reino Unido também, como foi ventilado, né, por causa da regulação das redes sociais. Eu fico duplamente chateado hoje Rubens, por favor. Você quer falar, Rubens? Eu queria comentar o que o Lourival mencionou. Essa lei não foi invocada. Essa é uma especulação que poderá ser invocada. O que foi anunciado hoje foi uma medida moderada por parte do governo americano de restrição a vistos. Não é essa outra lei que o Lourival mencionou. Essa outra lei tem outras implicações. Eu pessoalmente, acho difícil que os Estados Unidos venham aplicar essa lei em relação ao Brasil. Por isso que eu digo que a reação nossa tem que ser modulada, porque a medida que foi tomada hoje, ela é contra todo mundo, não é contra o Brasil. Ela abrange, como foi mencionado, a Europa, a América Latina, e virá. Eu acho que o Alexandre de Moraes vai ser atingido por essa restrição de visto, não por essa outra lei que teria outras implicações. E eu acho que os americanos não vão aplicar essa outra lei, pelo menos nesse momento atual. Rubens, eu fico duplamente triste de interromper a conversa aqui. Primeiro porque eu acho um assunto, me fascina pessoalmente, mas também porque por causa de uma nota de falecimento. A gente queria fazer uma homenagem aqui ao embaixador Marcos Azambuja, faleceu hoje aos 90 anos. Azambuja era conselheiro emérito do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE, serviu como embaixador na Argentina entre 92 e 97, na França entre 97 e 2003, diplomata de carreira, atuou também como secretário-geral do Itamaraty, foi chefe da Delegação Brasileira para Direitos Humanos em Genebra. Temos por Marcos Azambuja um carinho especial pelas muitas participações nessas rodas de análise, tanto aqui no nosso programa diário quanto no WW Especial, que é exibido aos domingos. Queria, aliás, destacar um trecho de Marcos Azambuja no WW Especial com uma, como é que eu posso dizer, uma espécie de caráter profético, o que ele disse numa das nossas edições. Confira. Tenho uma sensação de que nós estamos, no momento, talvez querendo uma coisa que eu não sei se é desejável, acelerar a mudança da ordem internacional em termos de governança. Ela geralmente vem acompanhada de traumas muito grandes. De modo que eu tenho a impressão que nós temos que ter cuidado com o que São Paulo chamava as preces atendidas. Eu não sei se nós estamos fazendo as preces certas, porque elas sendo atendidas, talvez o resultado não seja tão bom para nós como nós supomos.
Rubens, seu colega durante muitos anos, as preces atendidas, a menção ao apóstolo Paulo, eu dizia que é quase profética, porque se torceu tanto para que acabasse a ordem que existia, e a que está vindo dá mais medo do que a antiga. Hoje eu tive essa notícia que entristeceu todos nós, colegas. Eu fui amigo e colega do Marcos há 40 anos, trabalhamos juntos, trabalhei com ele em Londres, depois trabalhei junto na Secretaria-Geral, quando eu era subsecretário, ele secretário-geral, e realmente era uma personalidade marcante, muito forte, brilhante, uma pessoa com um grande conhecimento humano, então deixa realmente uma saudade muito grande, e eu aqui quero registrar a minha também a homenagem a tudo que ele representou na carreira diplomática para a nossa geração e para as gerações que se sucederam. Para nós jornalistas velhos e veteranos, ele é o símbolo do mundo que acabou, Lourival. Eu destacaria, além de tudo que vocês disseram, a erudição, né, do Marcos, o conhecimento de história, de literatura, de cultura, num período hoje em que a ignorância e a grosseria são celebradas, né? Então, realmente, foi muito bacana estar do lado do Marcos em vários programas, em debates e tal. E ele era contagiante, o conhecimento dele. Ainda tem lugar para diplomatas desse tipo nesse mundo das relações internacionais como são hoje? Pode. E só também destacar também, não só o Lourival falou da elegância, né, mas a lucidez do Azambuja nas suas análises, né? E eu dizia na resposta anterior da gente se acostumar com este novo normal, né? Eu acho que é um pouco isso que a gente está falando aqui, né? O Azambuja foi representante, talvez de uma ultra era da diplomacia internacional. Nós estamos entrando agora numa era completamente diferente, que é essa das redes sociais, né, do espetáculo, das pessoas muito com um investimento emocional muito grande em decisões internacionais, que costumavam ser decisões mais pensadas e racionais, eram dos últimos, digamos, elementos da política, né? A política doméstica sempre foi permeada por paixões, e a política externa internacional ainda era um pouco terreno da racionalidade. Isso se perdeu, e nesse sentido o Azambuja acho que representa um pouco isso.